Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. O Ministério da Saúde começou a fazer a distribuição da vacina Coronavac para todo o Brasil. A partir de hoje, todos os estados vão receber quase 6 milhões de doses da vacina. Quase 11 meses depois do início da pandemia, com mais de 209 mil mortos pela Covid-19, o Brasil começa o processo de distribuição das quase 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, feito em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para todos os estados e o Distrito Federal. As entregas serão feitas com aviões da Força Aérea Brasileira e caminhões com áreas de carga refrigeradas. Companhias aéreas comerciais também ajudam com o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo. Depois que o governo federal entregar os imunizantes aos estados, os governos estaduais devem se encarregar de levar as vacinas até os municípios em parceria com o Ministério da Defesa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou da grandiosidade da campanha de vacinação no Brasil. Está dado o primeiro passo para o início da maior campanha de vacinação do mundo contra o coronavírus. Lembro que nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo, o PNI. Vacinamos mais de 300 milhões de doses por ano, todos os anos. E temos essa expertise há mais de 45 anos. Podemos chegar a vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Os voos partem de São Paulo, primeiramente para o Distrito Federal e depois para as capitais de 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. O Ministério da Saúde afirmou que a distribuição das vacinas para as 27 unidades federativas começa hoje. E o ministro Eduardo Pazuello disse agora há pouco que os estados podem dar início à vacinação hoje mesmo a partir das 5 da tarde. Ontem, a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford. A Anvisa aprovou o uso das vacinas por unanimidade neste domingo. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Em Brasília, houve comemoração com a decisão da Anvisa. Então, assim, a gente está na expectativa, né, de que todo mundo seja vacinado e que todo mundo volte ao convívio social, né, que possam, alguns até por falta de emprego estão passando fome, e que possa o mundo voltar ao normal. É o que todos os brasileiros, eu acho que todo mundo espera, né? O Brasil vai iniciar a campanha de vacinação com a Coronavac, a única das duas vacinas que já está disponível em território nacional. Com a segunda onda da pandemia, a população de Manaus busca alternativas para salvar vidas. Familiares fizeram fila para comprar tanques de oxigênio. Enquanto o Brasil comemora a autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para as vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, a situação em Manaus continua preocupante. Familiares de pacientes fizeram fila para comprar tanques de oxigênio, que se esgotam com velocidade na capital do Amazonas. A segunda onda da pandemia em Manaus tem sido cruel, com níveis de hospitalizações até mais altos do que a primeira onda, quando a cidade chegou perto do colapso do sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde alertou que a situação piorou significativamente nas últimas semanas e que esta segunda onda é pior do que a sofrida entre abril e maio. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Amazonas, o estado tem mais de 230 mil casos de Covid-19 confirmados e 6.191 mortes. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do tempo. A segunda-feira será abafada e com possibilidade de chuva em algumas partes do país. Vamos ver como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, as instabilidades se intensificam na região sul do país. A chuva vai acontecer de forma frequente entre Santa Catarina e Paraná,
e tem previsão para grandes volumes acumulados. Entre o estado de São Paulo, sul de Minas, a região centro-oeste e o norte do Brasil, o sol ainda aparece em bons períodos. A temperatura consegue subir, mas tem previsão ainda de pancadas de chuva que pontualmente podem vir com moderada a forte intensidade. Chove também no Maranhão e no Piauí, inclusive nas capitais São Luís e Teresina. Em boa parte da região Nordeste não tem previsão de chuva. A tendência é de tempo firme pelo sertão nordestino, também no interior da Bahia, nas áreas do sul do Piauí. Não chove mais em Belo Horizonte, nas áreas do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, no Espírito Santo, e o tempo fica firme também no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, pode chover nas cidades mais ao norte e na região serrana. Em Porto Alegre e no centro-sul do estado, a tendência é de uma segunda-feira com sol e tempo firme. A temperatura mínima prevista para Porto Alegre é de 20 graus. Cuiabá vai começar o dia com 23 graus, assim como Manaus. A máxima vai chegar aos 30 graus em São Luís, máxima em São Paulo de 33 graus e o Rio de Janeiro alcança os 37 graus. No destaque internacional, guindastes e pás elétricas trabalharam nas ruínas dos edifícios que foram devastados na Indonésia. A cidade de Mamuju foi a mais atingida pelo terremoto de magnitude 6,2 na madrugada de sexta-feira. O tremor espalhou pânico entre os moradores do oeste da ilha, que já foi devastada em 2018 por um violento terremoto, seguido de um tsunami que causou 4.300 mortes. Depois de 2 dias, dezenas de corpos foram retirados dos escombros dos edifícios em Mamuju, onde um hospital e um centro comercial desabaram. Também na Indonésia, na província de Java Ocidental, pelo menos 28 pessoas morreram depois de chuvas fortes. Na outra ponta dessa mesma ilha, o vulcão Semeru entrou em erupção na noite de sábado, expelindo uma coluna de fumaça e cinzas. O arquipélago indonésio está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica e erupções vulcânicas. Para encerrar essa edição, um projeto busca recuperar áreas litorâneas desmatadas do Brasil e homenagear as vítimas da pandemia. O Bosque da Memória prevê o plantio de 200 mil árvores no próximo semestre em diferentes regiões do país. O objetivo é ajudar as famílias a lidar com o luto e contribuir com o meio ambiente. Vamos ver que bacana. Sob o céu azul de um sábado radiante, Paulo de Souza planta uma muda de ingá em um parque no interior do Rio de Janeiro. É uma homenagem ao irmão, um piloto aposentado que morreu no mês passado após contrair o novo coronavírus. Eu espero que essa árvore cresça, frondosa, que dê sombra também para, nem que seja para os animais, né, para poder descansar um pouco, e que ela dure o tempo que a natureza permitir. Organizada por 3 redes de ONGs, a iniciativa prevê o plantio de 200 mil árvores no próximo semestre em diferentes regiões do país, com o duplo objetivo de ajudar as famílias a lidar com o luto e contribuir com o meio ambiente. E a árvore, ela significa, para mim, ela simboliza uma coisa que dura muito para sempre, simboliza para mim a eternidade. Entende? E eu sei que o nome dela está gravado aqui e eu vou voltar aqui outras vezes e vou ver essa árvore crescer. E o que nós estamos sentindo agora com estes plantios é que no gesto de plantar uma árvore, ela também está depositando muito deste afeto, deste carinho e desta saudade nesta muda, nessa espécie que está sendo plantada de árvore da Mata Atlântica. Neste fim de semana foram plantadas 8 mudas de espécies nativas no Parque da Associação Mico-Leão Dourado, localizado a 2 horas da cidade do Rio de Janeiro. No total, este parque vai abrigar 6.800 novas árvores do projeto Bosques da Memória, mas nem todas terão placas com nomes de pessoas mortas ou cerimônias com familiares para evitar aglomerações. O projeto foi criado pela rede de ONGs da Mata Atlântica, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Bacana, e o Meio Ambiente agradece. Olha, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Eu volto às 11 da manhã com os números de coronavírus no Brasil e no mundo. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais.